Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nós, nesta semana, estamos iniciando um novo trimestre de estudos da Palavra de Deus. E nesse trimestre, nós vamos trabalhar a exegese do Evangelho de João, o Evangelho do Apóstolo do Amor. Então a revista é a revista do segundo trimestre de 2025, classe adultos, tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E o comentarista desta revista, desse trimestre, é o nosso pastor Elianai Cabral. O título da lição: O Verbo que se tornou em carne. Eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative as notificações para você ficar ciente de quando nós postarmos novos vídeos. Então, não perca tempo, participe, faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: "E o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores." Então, o nosso Deus Todo-Poderoso inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Quem são os pecadores, meu irmão? Eu e você. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. A leitura bíblica em classe, então, desta lição será feita no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 14. Minha orientação para você, aluno, para você, professor: faça a leitura em mais de uma tradução bíblica. Utilize as ferramentas que você tiver em mãos, chave bíblica, comentários bíblicos, anote as palavras de maior complexidade, mas esteja totalmente inteirado da passagem bíblica. E também, quando você estiver junto de seus alunos, faça a leitura pausadamente, respeitando todas as vírgulas, todos os pontos, os acentos, porque isso trará mais entendimento para a sua classe e todos estarão caminhando na mesma direção. Objetivos desta lição. O primeiro objetivo diz: apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo objetivo: revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o terceiro objetivo: explicar tanto doutrinamente ou doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Vamos para a introdução da lição. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé de todos os seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Palavra-chave da lição: encarnação. A origem da palavra encarnação deriva do latim encarnatio, que significa ato de tomar carne. O significado refere-se ao processo pelo qual uma entidade espiritual ou imaterial assume uma forma física ou corpórea. No contexto cristão, no cristianismo, a encarnação é a transformação que o Verbo divino realizou ao se fazer homem, habitando entre os homens. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que diz o Evangelho de João. Então vamos conhecer um pouco a respeito do Evangelho de João, do autor deste evangelho. E o primeiro assunto diz autoria e data. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento e é considerado um dos quatro evangelhos canônicos. A palavra canônico tem origem no grego kenon, ou canon, que significa regras ou normas. Então, os evangelhos canônicos são livros de regras e normas para os cristãos. O Evangelho de João foi escrito em grego koiné, que era a língua daquela época, daquele povo, naquele contexto. O autor do Evangelho, que leva o seu nome, é o apóstolo João. Confirmação da autoria do próprio texto e nos escritos dos pais da igreja. Então, a autoria desse evangelho está descrita no próprio texto e também é mencionada pelos pais das igrejas daquela época. A data da escrita deste evangelho está entre os anos 80 e 90 depois de Cristo.
A doutrina no evangelho, ela é o quê? Ela apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus. Então, esta é uma particularidade neste evangelho. As expressões importantes destacadas no evangelho de João é justamente o verbo vivo e a palavra que se fez carne. João, capítulo 21, verso 20 e 24 nos diz: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? E este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreves, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Então nós vemos a menção do próprio autor dentro do texto, confirmando a sua autoria. O segundo assunto nos diz o propósito do evangelho. Qual o propósito, então, do evangelho de João? Diferente dos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Um dos propósitos é levar o leitor a crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar vida em seu nome. Então, diferente dos outros evangelhos que retratam a genealogia de Jesus, as normas e doutrinas de Jesus, o evangelho de João, ele destaca-se por apresentar um Jesus que era Deus, que é Deus, fazendo com que os leitores venham a crer em seu nome, que ele se fez carne, habitou entre nós e que nós o devemos adorar. João capítulo 20, verso 31 nos diz: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A apresentação do Evangelho. A primeira parte do primeiro capítulo do Evangelho de João, que é do verso, o capítulo 1, do verso 1 a 14, é conhecida como prólogo de João. Olha só, prólogo, então, significa um texto que antecede a parte principal de uma obra literária. É como uma introdução daquele livro e você tem um resumo de todo o contexto do livro, né? Apresentando, então, olha, ele serve para introduzir o leitor ao tema, para que o leitor possa se inteirar do que ele encontrará em todo o conteúdo daquele livro. Olha só, a apresentação de Jesus. O Evangelho de João, então, tem como por objetivo principal apresentar Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, para fazer parte da minha história, para fazer parte da sua história. Olha só, João, capítulo 1, verso 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O terceiro assunto relata a respeito da natureza de Jesus. Então, nós vamos agora começar a mergulhar dentro do Evangelho, fazendo uma exegese do Evangelho de João, partindo então da natureza de Jesus. Então, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade. No trimestre passado, estudamos, né, a respeito disso. Nós trabalhamos a humanidade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, e agora nós vamos fazendo uma exegese do Evangelho de João. Vamos novamente apresentar a respeito disso. Se você não assistiu aos nossos vídeos do trimestre passado, do primeiro trimestre de 2025, eu oriento a você a entrar na nossa playlist e assistir às aulas que nós postamos. Você vai se maravilhar com tanto conhecimento, com tantas coisas que nós aprendemos, fazendo então uma defesa da nossa fé em relação a Jesus Cristo. Olha só, primeiro, dimensão divina de Jesus. O Evangelho de João sublinha claramente a divindade de Jesus. Ele aborda claramente que Jesus Cristo, ele não era apenas homem, como alguns dizem, algumas religiões dizem, mas Jesus, ele era divino, a natureza humana de Jesus. O apóstolo João, ele também aborda a natureza humana de Jesus Cristo. Então, Jesus, sendo Deus, se encarnou e esteve entre nós. Terceiro, a discussão sobre a humanidade. Então, o Evangelho de João, ele realça a humanidade de Jesus por meio da morte expiatória em favor dos pecados da humanidade. E o quarto, a afirmação. A afirmação no Evangelho de João é tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus, sendo claramente disseminada no Evangelho de João. Então, esses são as quatro diretrizes da natureza de Jesus abordada no Evangelho de João. Olha só, a confirmação da humanidade de Jesus
em João capítulo 8, verso 39 e 40. Então nós temos dentro do evangelho uma confirmação da humanidade de Jesus Cristo. Olha só o que diz. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Então nós vemos um relato em que Jesus discute com os fariseus, onde eles falam: Como você pode dizer ser nosso pai, se o nosso pai é Abraão? Aí Jesus questiona: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam querendo me matar. Ele mostra aqui a sua humanidade, que ele poderia ser morto. Então Jesus, ele confirma claramente, nós vemos destacado no Evangelho de João, a sua humanidade. Agora nós vemos já no Evangelho de João, capítulo 9, verso 11, ele falando a respeito, ou seja, nós tendo a confirmação da sua também divindade. Então nós temos dentro do texto, no capítulo 8, a confirmação da humanidade de Jesus, mas agora nós temos também uma afirmação, uma confirmação também da divindade de Jesus, no capítulo 9, verso 11, que diz: Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Esse daqui é um episódio em que Jesus fez lama para curar a vista de um homem cego, mostrando então a sua divindade, o seu poder, de uma forma totalmente inusitada, de uma forma totalmente diferente. As pessoas esperavam algo estrondoso, algo poderoso, mas Jesus, de forma simples, mostrando que ele opera em todas as atmosferas, em todos os meios, para trazer salvação aos homens. Foram questionar esse cego, e esse cego falou assim: não, o homem com quem eu falei, ele fez lodo, passou em meus olhos e me mandou ir até o lago se lavar. E quando eu me lavei, eu pude enxergar novamente. Ou seja, confirmando a divindade de Jesus Cristo. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que diz: Jesus, o verbo de Deus. Então nós vamos agora trabalhar então esse contexto, né? Esse título: Jesus, o verbo de Deus, no Evangelho de João. O primeiro assunto diz: a revelação que ultrapassa o passado. Então nós vemos uma referência na introdução do Evangelho, em que nós também temos essa mesma referência lá em Gênesis capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo. João capítulo 1, verso 1. Faz uma possível referência ao Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós vemos claramente esta relação entre o que o apóstolo João relata no início do seu evangelho, mostrando para toda a humanidade, para todas as pessoas, que Jesus, no princípio, ele era o verbo. Né? E em Gênesis capítulo 1, ele fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o verbo estava com Deus neste início. Então, mostrando que Jesus, ele ultrapassa o passado que nós conhecemos, ele é existente desde sempre com Deus. Olha só, o verbo como Deus. João faz essa referência para mostrar que o verbo de Deus, no princípio, como uma existência infinita, sem começo e sem fim. Então, colocando Jesus em igualdade com Deus. Nós estudamos no trimestre passado a respeito disso. Jesus, ele é igual a Deus. Ele não é uma criatura de Deus. Ele não é criado por Deus, mas ele é igual a Deus. Por isso que nós vemos esta relação, não por um acaso, mas uma relação que nos mostra claramente a existência do verbo com Deus, vivendo com Deus, existindo com Deus e não tendo um fim, não tendo um início. Como eu e você, nós temos uma data de nascimento marcando o início da nossa existência na Terra. Mas Jesus, sendo igual a Deus, ele não tem um início, um nascimento. Ele tem um nascimento carnal, mas divino, né? Através da divindade, não. E João, ele deixa claro isso, que o verbo no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, apresentando então um relacionamento com Gênesis, mostrando que desde sempre Jesus existia com Deus. Jesus não é um anjo criado por Deus, mas Jesus é Deus também. Portanto, a existência do verbo é desde o princípio. O verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Olha só, o segundo assunto diz a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, o verbo também é eterno.
a descrição do verbo em Apocalipse. O apóstolo João, ele descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e há de vir o Todo-Poderoso. Então Jesus, o verbo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. A sua existência é eterna, ou seja, não tem começo e não tem final, como nós, seres humanos, que nós temos um início, o nosso nascimento, e o nosso fim, que é a nossa morte. Mas o verbo não, o verbo existe eternamente. A descrição do verbo no Evangelho de João é apresentada como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. O reconhecimento na história e a adoração do verbo. Jesus, como verbo encarnado, é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Jesus esteve entre nós. Jesus foi um grande profeta. Mas além de profeta, ele foi o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Então, nós precisamos reconhecer isso. E muitos discutem até os dias de hoje a respeito disso, não querendo reconhecer isso. Mas muitos que se levantaram, caíram. Muitos que se levantaram, não teve esse reconhecimento que Jesus teve. Então, nós precisamos entender que existe algo diferente nisso. E a palavra de Deus, então, vem justamente, né? A palavra dos apóstolos vem justamente para confirmar isso. Reconhecimento. João, capítulo 20, verso 28. Respondeu-lhes Tomé, Senhor meu e Deus meu. Nós vemos aqui o reconhecimento na história de um homem que só acreditaria que Jesus havia ressuscitado se ele pudesse tocar em Jesus. E esse homem era Tomé. E Jesus se apresentou para Tomé e Tomé teve a oportunidade de tocar em Jesus e ver que, de fato, ele era um homem vivendo a história, contando a história e sendo a história. A adoração, Jesus também, ele é divino, então, portanto, ele poderia ser adorado, né? Então nós vemos aqui João, capítulo 9, verso 38, que diz, então ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então nós vemos claramente a adoração indicando a divindade de Jesus. Então essas são as naturezas fundamentais do verbo encarnado. Olha só, o terceiro assunto diz, no princípio era o verbo. Então nós vamos aqui dentro desse tema, que é Jesus, o verbo de Deus, o assunto 3 fala a respeito de, no princípio, ele era o verbo, ou seja, Jesus era a palavra. O significado, então, do termo logos, né, no grego do Novo Testamento, logos se traduz por verbo ou palavra. Então, João, ele expressa Jesus Cristo como sendo a palavra que traz vida, a palavra que transforma, a palavra que regenera, a palavra que muda caráter, a palavra que transforma, que faz milagre, a palavra que consola, a palavra que dá paz, a palavra que muda a história. Então esta é a palavra, este é o logos que João está apresentando. Olha só o conceito de logos, traz a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. A razão de existir, de ser, e também na própria linguagem, ou seja, ensinando, mostrando, doutrinando. Então, olha, a compreensão do termo logos é relação com a maneira pela qual Deus se manifesta ao ser humano, ao se tornar um humano. Jesus, como o logos, ele sublinha a crença de que ele é a manifestação de toda a sabedoria. Ele é a manifestação da razão divina. E ele é a expressão perfeita de Deus em forma humana. Indica que Jesus é a ponte entre Deus e a humanidade, trazendo luz e vida ao mundo. João, ele faz um trabalho excelente apresentando e distinguindo a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, o verbo de Deus, o logos. Terceiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar e comentar a respeito da encarnação do verbo. O primeiro assunto diz a manifestação do verbo e a luz do mundo. Se você está conosco até este momento do vídeo, quero pedir mais uma vez a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Se você tiver alguma dúvida em relação à revista, à lição que nós estamos estudando, deixe nos comentários, nós vamos te ajudar, nós vamos tirar a sua dúvida. E quando você faz parte da nossa classe, quando você se inscreve em nosso canal, você automaticamente está dentro da nossa corrente de oração. Nós já somos quase 3.000 inscritos. Oh, glória a Deus, isso é uma bênção. Isso mostra que a palavra de Deus pregada com verdade, ela faz efeito e ela se manifesta no meio do povo. Então faça parte desta corrente de oração, faça parte desta classe se inscrevendo em nosso canal Palavra EBD. Toda semana nós postamos vídeos relacionados à lição da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica. Mas vamos lá. Então o primeiro assunto do terceiro ponto diz a manifestação do verbo e a luz do mundo. Como João identifica Jesus?
Nós vemos, né, que ele identifica como verbo a palavra, mas João ele identifica Jesus como o criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. Então tudo que Jesus, toda a palavra de Jesus, ela provém do Pai, não é de si mesmo. Nós vemos em todas as passagens no Evangelho de João, ele destacando isso claramente. E as palavras que ele trazia, os ensinamentos que ele apresentava, os milagres que ele operava, vinha do Pai. Então Jesus é a palavra do Pai, ele é a ponte entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. Jesus é representado por João através da luz. Então Jesus também, ele é a luz do mundo. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado, mostrando através do testemunho de João Batista que Deus tinha enviado a luz aos homens para a salvação, nos mostrando claramente que vivíamos na escuridão, vivíamos no pecado, e muitos ainda vivem nessa escuridão, só não sabem disso, mas vivem nessa escuridão, ou sabem e preferem viver na escuridão, no pecado. Mas Jesus, ele é a luz que veio acabar com a escuridão, acabar com o pecado. E João ele apresenta claramente esta afirmação que Jesus é a luz, e através da luz nós podemos ver, através da luz nós podemos enxergar, através da luz nós podemos identificar todo o contexto, todo o ambiente à nossa volta. E Jesus ele é justamente essa luz para nos indicar o caminho certo. Quem é a verdadeira luz? A verdadeira luz é Cristo, anunciado por João Batista, mas rejeitado pelos homens, ou seja, rejeitado pelos judeus. Eles rejeitaram a Jesus, mas nós fomos adotados espiritualmente e hoje nós temos essa oportunidade. Daquilo que foi revelado por João Batista, hoje nós temos a oportunidade de conhecer a luz, de entrar por esta luz e ter um novo caminho em nossa vida. João, capítulo 1, do verso 9 a 12, nos diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Segundo assunto, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Como nós vimos no texto que nós acabamos de ler. Ele veio para os judeus, ele veio para o seu povo. Jesus, como homem, ele era judeu, mas os judeus, o seu povo, o rejeitou. E aí então o privilégio passou para toda a humanidade, para todo aquele que aceitar a palavra encarnada, o verbo vivo. Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. A rejeição de Israel. Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário. Até hoje, muitos judeus ainda entendem que Jesus não é o profeta, o Messias, a palavra, o Logos, a luz. Ainda eles não creem que Jesus se manifestou como homem, sofreu, porque eles esperam um Messias diferente. Mas Jesus ele veio, ele entrou na história para mudar a nossa história. Olha só, a luz se manifestou para todos. A luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção a toda a humanidade. Quando nós vemos Deus planejando a salvação da humanidade, ele estava justamente revelando a respeito de uma luz que colocaria as trevas por terra, ou seja, o pecado por terra, a morte por terra. E essa luz, ela é revelada então com o advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a humanidade possui direito à herança deixada por Jesus. Então, aos gentios foi assegurado, nós, todos os gentios, foi assegurado uma herança de filiação. Olha só, 1 João capítulo 3, verso 1 nos diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Mas quando você conhece a Jesus, Ele transforma a sua vida de forma sobrenatural. E você passa, a partir de então, ser chamado filho de Deus. Qual o privilégio adquirido através da herança deixada por Jesus? Como crentes em Cristo, temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. É um privilégio você ser chamado filho de Deus. Terceiro assunto da nossa lição, da primeira lição desse trimestre, desse segundo trimestre de 2025, a manifestação e a habitação do Verbo. O Verbo armou o seu tabernáculo para viver entre nós. Você consegue compreender a dimensão desta informação? O próprio Deus saiu do seu meio angelical, sobrenatural, divinal,
para habitar no meio do seu povo. Isso faz toda a diferença. Se nós olharmos para o meio empresarial, o verdadeiro líder não é aquele que só demanda obrigações e tarefas para a sua equipe, mas o verdadeiro líder, ele se encontra no meio dos seus liderados, caminhando na mesma direção, no mesmo objetivo. Então nós vemos claramente João apresentando o verbo de Deus como o Deus que se encarnou e habitou entre nós, nos dando um objetivo, nos dando a direção, mostrando a direção e vivendo essa dimensão. Olha só, nós vemos aqui a humanização de Deus. A frase "o verbo se fez carne" sugere que Deus passou a viver entre os homens. No contexto do Evangelho de João, o termo verbo possui uma conotação rica e profunda, além de qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. Jesus habitou entre nós. Isso indica o quê? Indica o verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. Olha só, vejamos o anúncio do próprio Deus, através do profeta Zacarias, mostrando o seu desejo, o seu querer de habitar entre o seu povo. Zacarias capítulo 2, verso 10 diz: "Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho." Ele anuncia exatamente isso. Olha, eu virei e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Ele anuncia este desejo e ele anuncia esta promessa: eu habitarei no meio de ti. Ou seja, ele irá armar o seu tabernáculo para viver entre nós, para viver conosco. Vejamos a confirmação agora através do verbo. Então nós temos o anúncio desse desejo, dessa vontade de Deus de habitar no meio do seu povo. E a confirmação está justamente na onde? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. "E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade." A mudança na habitação de Deus. Antes, Deus habitava de forma limitada, numa tenda feita pela mão do homem. Conforme Êxodo capítulo 25, verso 8, nós vemos o relato da construção ali do tabernáculo para que Deus pudesse habitar ali. Mas era uma habitação limitada. Era uma habitação que não era espiritual. Não era uma habitação perfeita. Mas nós vemos em João, né, e João declara isso, que o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. O nosso corpo é o nosso tabernáculo. Então, quando Jesus ele se humaniza, ele se encarna no seu próprio tabernáculo para viver entre nós. Olha só, mas agora ele passa a residir entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Você consegue compreender isso? Um Deus todo-poderoso, que não tem fim, que não tem início, que é eterno. Todo o poder está em suas mãos e ele esteve por essa terra, andou por essas terras e habitou no meio do seu povo, operando milagres, curando enfermidades, consolando os desesperados e doutrinando a sua igreja. Isso é algo extraordinário. E João revela de uma forma tão amorosa, tão clara e concisa para a igreja do Senhor. Vamos partir agora para a nossa conclusão. Meu irmão, que lição maravilhosa. Eu quero orientar você, leia toda a revista, leia toda a lição proposta para esta semana. Se você puder ter acesso ao livro de apoio também, leia o livro de apoio, né? Faça aí também uma comparação com as aulas que nós tivemos no trimestre passado, falando também a respeito da humanização de Jesus. Você terá mais subsídios para a apresentação da sua aula. Olha só, nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Nós vamos trabalhar todo um trimestre em cima deste Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de João. Mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus, a sua intervenção na história, tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Convide os seus irmãos, convide a sua família a participar da escola bíblica dominical. E nós aqui, através deste canal, nós estamos aqui para dar apoio a você, para que você compreenda ainda mais as lições e para que toda a sua família tenha esse contato, um contato totalmente espiritual, um contato com o olhar desse apóstolo, né? João, ele é chamado do apóstolo do amor. Então não perca as aulas, participe de todas as aulas. Você conhecerá um Jesus totalmente diferente, mudando toda a sua perspectiva de vida.
Reveja todos os pontos que nós comentamos. O primeiro ponto, o Evangelho de João. O segundo ponto, Jesus, o Verbo de Deus. E o terceiro ponto, a encarnação do Verbo. Eu espero você na próxima aula. Estamos apenas iniciando, ainda tem muita coisa para a gente trabalhar e eu espero você. E lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar. Que Deus te abençoe.